Olá, tudo bom? Ultimamente você já reparou uma mudança no seu pescoço, no contorno do seu rosto? Você viu uma foto que alguém tirou de você sem você perceber e viu que seu pescoço mudou completamente? A mandíbula perdeu a definição, parece que o pescoço está derretendo, que a pele fica mais solta, né? Muitas pessoas ficam desesperadas por isso e começam a pensar: ai meu Deus, será que isso é pele sobrando? Será que isso é gordura? Será que isso é normal da idade? Não vai ter mais o que eu possa fazer? Ou então pensando, né? Vou ter que comprar creme caro, fazer aqueles tratamentos caríssimos de estética, que são realmente caros mesmo. Massagem, aparelho. Hoje eu vou te falar uma coisa muito importante sobre a questão da musculatura do pescoço, sobre a saúde da pele, uma mudança que você pode fazer aí na sua casa que muda muito já esse aspecto rapidamente. Você vai adorar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, né, eu preciso te perguntar: o seu pescoço te atrapalha atualmente, te incomoda no dia a dia? Tem gente que até começa a usar mais manga com gola rolê, gola mais levantada, lenço, assim, dependendo de onde você mora, né? Que se tiver calor também não tem pra onde correr, vai ter que ficar com o pescoço de fora. Me conta aí como é que isso funciona pra você, eu vou adorar ver o seu comentário. Já vai deixando a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem você acha que se beneficiaria dessa informação. Vamos ampliando essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Essa questão do envelhecimento do pescoço é uma questão tão delicada, porque essa área do pescoço envolve muitas questões. Envolve a pele, envolve a sua produção de colágeno, envolve músculo, envolve a postura, envolve hormônio, metabolismo. Então tem muita coisa por trás aí. Quando a gente pensa em pescoço flácido, normalmente a gente pensa só na pele frouxa, né? Como se o problema fosse essa camada superficial. Por isso que muitas pessoas focam muito em creme para essa área. Então, sérum, massagem, alguma coisa que estique um pouquinho essa região. Mas o pescoço não envelhece só na pele, né, gente? Ele envelhece em várias camadas. Tem a pele por fora, que é a camada que a gente vê, que é o que incomoda a gente, que tem esse colágeno que dá a sustentação da pele. Tem a gordurinha distribuída por baixo do pescoço. Tem os ligamentos que seguram essas estruturas. Tem os ossos, obviamente, né, que dão um contorno, e tem os músculos que ajudam na firmeza e na posição dessa região. Quando tudo isso começa a mudar ao mesmo tempo, o resultado parece esse pescoço mais frouxo, parece que a mandíbula não tem mais aquela definição e parece que o contorno do pescoço desceu. Tem um músculo aqui nessa área que quase ninguém conhece, quase ninguém fala, que é o platisma. O platisma é uma faixa muscular fina e ampla que sai da parte superior do tórax, passa pela frente do pescoço e chega na região da mandíbula e da parte inferior do rosto. Ele não é, obviamente, não, um músculo grande, né, como um bíceps, uma panturrilha, enfim, mas ele influencia muito a aparência do pescoço e do contorno mandibular, que é como a gente chama essa área aqui. E com o envelhecimento, todo músculo pode ficar frouxo, né? Esse músculo do platisma também pode perder o tônus, pode perder a espessura e até mesmo a coordenação. E quando isso acontece, a sustentação profunda da região muda. Então, muitas vezes não é gordura, muitas vezes não tem a ver com a pele, tem a ver com a musculatura do pescoço. Tanto que tem gente que compra cremes bem caros, até direcionados para essa área, passa o creme todo dia e não vê resultado prático. Não é que o creme não vai ajudar na hidratação, na textura, na barreira da pele, né, no brilho, com certeza ajuda nisso, mas se o problema é sustentação muscular ou a postura cervical, não adianta só o creme. Não estou querendo dizer que você não precise do creme, mas além do creme, você pode precisar de outras coisas. Além do que tem da questão da glicação do colágeno, que é muito importante, né? A perda estrutural profunda. Então, antes de te falar mais sobre essa questão de glicação de colágeno, ambiente metabólico, como a nutrição pode te ajudar, quero te convidar a conhecer os meus desafios. Se você quer ajuda para emagrecer, controlar o açúcar do sangue, diminuir a inflamação, dá uma olhada na descrição aqui embaixo nos meus desafios de 10 dias para cada um desses objetivos. Tem receitas, cardápios, todo dia uma orientação diferente, todo mundo está adorando. E eu acho que você vai gostar também, dá uma olhadinha. Essa questão da glicação é muito importante, cada vez mais a gente fala isso hoje em dia na ciência, porque muda muito a forma da gente entender essa questão do pescoço flácido, porque faz uma correlação completa entre o impacto que o açúcar tem no colágeno estrutural do nosso corpo. Tem um processo chamado glicação que acontece quando as moléculas de glicose se ligam a proteínas do corpo, e uma das proteínas mais afetadas justamente é o colágeno, que é uma proteína muito importante para a sustentação da nossa pele e tudo mais. Então, o colágeno ele precisa ser flexível, organizado e resistente, ele funciona como uma rede de sustentação, pensa nele assim, tem que ser firme. Mas quando tem excesso frequente de açúcar e coisas que viram açúcar rápido, né? Pão branco, farinha branca, macarrão branco, arroz branco e produtos de padaria, confeitaria, doce, né, de uma maneira mais ampla, é, acaba, o colágeno acaba ficando exposto a mais picos de glicose e com o passar do tempo essa glicose pode se ligar às fibras do colágeno
e formar esses compostos que são chamados produtos finais de glicação avançada. Na prática, quase como se o colágeno ficasse caramelizado lentamente por dentro, ele fica mais rígido, quebradiço e menos funcional, porque você lembra que ele precisa ser firme e maleável. Então, isso é péssimo para a pele, isso é péssimo para a estrutura que precisa desse colágeno elástico, não de um colágeno duro. Então, quando o colágeno perde essa flexibilidade, a pele fica mais marcada, mais vincada, mais fina, sem viço e com menor capacidade de retornar ao lugar, né? Aquela flexibilidade que a pele saudável normalmente tem. E no pescoço, isso aparece muito, porque o pescoço a gente mexe o tempo inteiro, né? É uma estrutura que está todo o tempo vincando e marcando o tempo todo. A pele também é muito fininha, normalmente recebe muito sol. Então, muitas pessoas passam protetor no rosto e daqui para baixo não passam. Então, tem todas essas questões, né? Tem também a questão de a gente virar muito a cabeça ao longo do dia, como eu te falei. Dormir de lado, dormir, enfim, com o pescoço vincado e mexer muito no celular, que eu vou voltar a falar disso depois para você, que é muito importante. Falando um pouquinho sobre essa questão de como fortalecer o seu colágeno, como produzir mais colágeno no seu corpo, para a gente ter uma manutenção e produção correta do colágeno, a gente precisa de proteína adequada, porque o colágeno é uma proteína. Então, você vai precisar da glicina, da prolina, das fontes básicas, né, dos aminoácidos básicos para a formação do colágeno. Você precisa da vitamina C, você precisa de zinco, cobre, antioxidantes, gorduras boas. Por isso que alimentos como ovos, peixes, carnes magras, iogurte natural, leguminosas, frutas cítricas, kiwi, fruta vermelha, vegetais bem coloridos, azeite, castanha, fazem muito mais sentido se você quer melhorar a sua produção de colágeno. O colágeno, sim, está muito relacionado com a alimentação. Eu tenho uma playlist inteira aqui de pele, unha, cabelo, receitas de sucos, balinhas que você pode fazer na sua rotina para acrescentar mais alimentos que são ricos em colágeno ou que ajudam a formar mais colágeno. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vale a pena falar que a nossa pele é muito influenciada pela nossa produção hormonal ao longo da vida inteira. E normalmente as mulheres percebem mais isso até do que os homens, apesar de que os homens também podem perceber, mas as mulheres, falando delas primeiro, né, percebem na fase da puberdade e mais tarde na idade adulta, madura mesmo, percebem as variações que a pele tem no ciclo hormonal, na fase de ovulação, na fase lútea, nas diferentes fases do ciclo menstrual, mas principalmente percebem muito na peri-menopausa e pós-menopausa mesmo. Os hormônios podem influenciar a hidratação, a espessura da pele, a produção de colágeno, a elasticidade e até a circulação sanguínea. No caso dos homens, obviamente, também os homens que normalmente produzem mais testosterona podem ter mais tendência à pele acneica, oleosa. Então, essa questão da produção hormonal e que pode vir decaindo com a idade também pode prejudicar a sua questão do colágeno da pele. E eu digo isso só para te dar uma certa tranquilidade, no sentido de que a gente não pode esperar, não deve esperar, que uma mulher de 60 ou 70 anos tem a pele de uma menina de 20 anos. Tá? A gente tem que parar com essas expectativas, porque cada fase da vida tem a sua beleza e tem a sua estrutura particular, a sua característica particular. Então, claro que a gente vai buscar ter uma pele bonita e saudável em qualquer idade que a gente tenha, mas tendo a consciência de que não precisa, né, gente, buscar uma coisa que você já teve há 40, 50 anos atrás. Vamos se cobrar menos para também ficar com menos ansiedade, menos estresse com relação a isso. Um detalhe importante para te falar realmente é a questão do modo de economia que muitas pessoas entram energético após os 60 anos e tudo mais, porque tem uma certa tendência, principalmente das mulheres, de começarem a consumir menos proteína com o passar da idade e até mesmo, às vezes, menos calorias. Existe uma questão que depois dos 50, 60, por questões de processos digestivos, ritmo de vida, as pessoas começam a diminuir a ingestão de proteína e o café da manhã, os lanches viram café com torradinha, bolacha, biscoito, frutinha, cereal, pão. Então, dependendo da quantidade de proteína é muito baixa e a quantidade de variedade nutricional é muito baixa. Às vezes isso acontece também porque a mulher já cozinhou muito a vida inteira, chega uma hora que os filhos já foram embora, o marido, né, já não tem aquela correria do trabalho que precisa ter alguém que faça isso. Hoje em dia isso está mudando, ainda bem. Mas antigamente a mulher tinha muito esse papel, né, de ser a cozinheira da família e ter que cozinhar para todo mundo várias vezes por dia. E depois de uma certa idade que não tem mais essa necessidade, a mulher fala, não aguento mais, não quero mais cozinhar. E nem para ela quer cozinhar mais. Então, se isso for o caso, o ideal talvez seja você tirar um dia na semana para fazer suas receitas saudáveis, congelar, organizar, pré-preparar. Dessa forma você economiza no preparo, economiza no tempo e vai ter sempre uma alimentação saudável. Eu tenho muitas receitas aqui no canal saudáveis, anti-inflamatórias, que podem te ajudar. E eu vou deixar o link com muitas receitinhas aqui para você organizar a sua alimentação.
Tem ainda outras questões comportamentais do dia a dia que com certeza impactam nessa questão da aparência, do aspecto do pescoço. Primeira coisa, com certeza, é a questão postural, porque hoje em dia muitas pessoas passam horas olhando para o celular, para o tablet, para computador, para televisão, com a cabeça inclinada assim para frente. E essa posição altera completamente a mecânica cervical, alguns músculos ficam excessivamente tensos, enquanto outros perdem a ativação deles ao longo do tempo, inclusive o próprio platisma pode perder parte da sua eficiência de sustentação. Além disso, essa dobra repetitiva no pescoço pode formar mais linhas horizontais. Então, esse é um ponto para você tentar se policiar. Eu sei que tem gente que trabalha com celular, precisa mexer no celular ao longo do dia, mas lembra, né, de ter outras posturas também. Uma coisa que prejudica muito a pele de uma maneira mais ampla, não só do pescoço, mas a pele, e obviamente a gente tem que falar, é o sol. Então, o excesso de radiação ultravioleta sem proteção solar pode ser prejudicial para essa questão também da formação de rugas, linhas de expressão, além de mancha, além de degradação de colágeno, elastina e tudo mais. Então, protetor solar no pescoço é fundamental. E o estresse crônico, né? A gente sabe que quando o cérebro está num momento de alerta constante, o cortisol tende a ficar mais elevado e favorece a inflamação, estresse oxidativo, degradação de colágeno, pior recuperação celular, prejudica o sono, prejudica a recuperação também. Então, tentar organizar essas questões ambientais também vai te ajudar. Então, sem cirurgia, o que poderia te ajudar é consumir proteína adequada e reduzir o excesso de açúcar para diminuir a glicação, preservar a massa muscular e fazer musculação regularmente para melhorar o ambiente metabólico do corpo, melhorar essa postura cervical e proteger o pescoço do sol, dormir melhor, controlar a inflamação e a resistência à insulina e manter uma boa hidratação. Obviamente, também evitar o tabagismo, que a gente sabe que o tabagismo é péssimo para a pele de uma maneira mais ampla. Me conta o que você vai começar colocando em prática hoje mesmo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo para me ajudar e compartilha com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.